Olá, paz do Senhor, sou o pastor André Cardoso e eu gostaria de estar compartilhando com você uma porção da palavra de Deus. Isaías, capítulo 38, verso 21. E dissera Isaías: toma uma pasta de figos e a ponha como emplasto sobre a chaga e sarará. Esse texto do capítulo 38 fala da doença do rei Ezequias e a sua cura milagrosa. Os irmãos conhecem o texto. Se você ainda não leu esse texto, eu te convido a ler o capítulo 38 todo e as referências feitas a este. Se você tiver uma Bíblia com concordância, faça uma leitura também dos textos, referência desta passagem bíblica. O texto começa dizendo que por aqueles dias, o rei Ezequias adoeceu. E a enfermidade era mortal. A realidade das doenças, das enfermidades, vem desde os tempos bíblicos, desde a antiguidade. O ser humano lida com doenças, com pragas, com pestes, com epidemias, com pandemias, enfim. E é uma realidade a evolução da ciência. Doenças que antigamente eram consideradas mortais, hoje em dia são tratadas de maneira simples, ao passo que novos desafios, novas enfermidades surgem a todo momento, assim como a ciência se avança e se multiplica e as curas e tratamentos são implementados, são efetuados e vidas são salvas. Enfim, é uma realidade da vida do ser humano. Neste episódio, a doença especificamente, não é dito qual é o mal, qual é a enfermidade. O fato é que era considerado na época uma doença mortal. No texto que nós lemos, no versículo que nós lemos, fala sobre uma chaga. Em outras versões, um furúnculo. Em outra versão, fala sobre uma ferida, sobre uma pústula, enfim. Havia algo e a sentença já havia sido decretada. E a palavra sobre o rei Ezequias era a palavra de morte. Era uma palavra de morte. Deus usa inclusive Isaías, o profeta contemporâneo de Ezequias, o profeta messiânico, para dizer-lhe: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerá e não viverá. Havia uma sentença. Mas louvado seja Deus, que o nosso Deus é Deus de novas oportunidades. A Bíblia diz que o nosso Deus, na ira, lembra-se da misericórdia. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nos diz que o nosso Deus tem misericórdia. A palavra de Deus também nos diz que a misericórdia de Deus, ou as misericórdias de Deus, são novas a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Isaías, então, ora. O texto no capítulo 38 diz que ele se vira para a parede depois de receber a dura palavra do profeta Isaías. E fica aqui uma dica: nem sempre as palavras de Deus ditas a nós serão agradáveis, mas pode ser que essas palavras que venham de maneira não tão agradável ou nada agradáveis nos motivem a fazer algo que nós já não estávamos fazendo. O texto não é claro a respeito disso, mas eu posso conjecturar, porque Isaías diz: lembra-te que já te servi com retidão. Lembra-te que já fui teu servo. Pode ser que no momento de crise espiritual, seja por provação ou seja por excesso de bênção, porque pasme,
Às vezes o excesso de bênção, às vezes sermos abençoados, às vezes estarmos na bênção, nos rouba da presença de Deus. Que coisa estranha, que coisa confusa, que paradoxo esse. Talvez por isso Agur tenha orado lá no livro dos Provérbios e dito: Deus, eu te peço duas coisas, e é que me dê a porção necessária para cada dia, não me dê pobreza, não me dê riqueza, porque pode ser que estando extremamente empobrecido eu venha roubar e escandalizar o teu nome, e pode ser que tendo demais eu me esqueça de ti. O motivo porque Isaías diz: eu já fui teu servo, já te servi, pode ser que ele tenha negligenciado no seu relacionamento com Deus, porque em um determinado momento da sua vida ele foi um rei bom, ele agradou a Deus e recebeu essa dura mensagem. Então ele se vira para a parede e vai orar. Ao contrário do que alguém diz, que a oração muda a vontade de Deus, como se Deus fosse alguém sem personalidade, não é real. O que é verdadeiro é que o nosso Deus, na ira, lembra-se da misericórdia, que o nosso Deus tem misericórdia, que o nosso Deus é gracioso em perdoar, em sarar, em dar novas oportunidades. Nós traduzimos graça como favor imerecido, ou seja, nós merecíamos o juízo, merecíamos a morte, mas Ele, por graça, nos dá aquilo que nós não merecíamos, que é a vida. Eu gosto mais de uma interpretação que diz que graça é a misericórdia de Deus sobre o seu próprio juízo. E o mesmo Deus que disse: haja morte, é o mesmo Deus que, em contemplando o quebrantamento e o arrependimento de um coração sincero, Ele não resiste, Ele perdoa e dá uma segunda oportunidade. O texto diz que Isaías nem bem sai da presença. Ezequias vai orar, vai falar com Deus, vai pedir perdão, vai clamar por misericórdia. E glória a Deus, que o nosso Deus responde à oração, porque um coração quebrantado, contrito, Ele não despreza. E o mesmo Deus que disse a Isaías: entra e diz, vai morrer, é o mesmo Deus que diz, volta e diga, eu estou lhe acrescentando dias de vida. 15 anos. Alguns comentaristas dizem que neste tempo, desta enfermidade, dessa sentença, Ezequias, melhor dizendo, ainda não tinha um herdeiro. Não tinha um herdeiro. E a promessa feita por Deus a Davi é que não faltaria herdeiro da linhagem de Davi no trono de Israel. Então, se Ezequias morresse naquele momento, sem ainda ter filho, porque Manassés, o seu filho, quando Ezequias morre, Manassés tinha 12 anos de idade. Deus lhe acrescentou 15. Nesse período, nasce Manassés. A linhagem de Davi está garantida. A promessa messiânica não foi interrompida. Oh, glória a Deus! Glória a Jesus! Se Ezequias morresse ali, a linhagem davídica seria interrompida e a promessa de Deus de que o Messias viria da raiz de Davi, da linhagem de Davi, seria frustrada. Receba esta palavra de Deus para o teu coração. Os planos de Deus não serão frustrados, não foram frustrados no plano da salvação, não foram frustrados na promessa feita a Davi, não serão frustrados a respeito daquilo que Deus falou sobre a sua vida. Aleluia! Louvado seja Deus! Então, quando Ezequias ora, Deus então muda a sentença. Deus então manifesta misericórdia e diz ao profeta: volta. E diz a ele: eu estou acrescentando seus anos de vida, 15 anos de vida.
Como sinal, eu vou fazer retroceder 10 graus o relógio de Acais, para que todos saibam que neste dia o Deus do céu e da terra mexeu no tempo por causa de um servo que ora. Receba mais esta palavra para o teu coração. O meu, o teu, o nosso Deus pode fazer o impossível para que a bênção nos alcance. Louvado seja Deus. E aí chegamos ao verso de número 21 que li. Depois da palavra, depois da sentença revogada e impetrada uma nova sentença, Isaías então traz uma receita e diz aos assessores, aos cuidadores, aos servos de Ezequias que fizessem uma pasta de figo e colocasse como emplastro sobre a ferida, sobre a chaga, para que houvesse cura. Pastor André, foi a pasta de figo que curou? Obviamente que não. Foi Deus, o poder de Deus, a vontade soberana de Deus curou a ferida do rei Ezequias. Mas que lições eu aprendo com a pasta de figo? Primeiro, a pasta de figo era algo extremamente comum na região onde os fatos se desenrolaram. A primeira lição é essa, que das coisas mais simples, Deus pode fazer o extraordinário sobre as nossas vidas. Segundo, figo fala de doçura, de fruto. Aleluia! Quando a pasta de figo é aplicada sobre a ferida, era como se Deus estivesse dizendo a ele: eu estou devolvendo a alegria da vida, a doçura sobre a sua vida e dando a você uma nova oportunidade para que se cumpra uma promessa antiga para o futuro, para a glória do meu nome mesmo. Em nome de Jesus. Creia nessa palavra, receba essa palavra, não desista de orar, não permita que as provações, que as tribulações, que as tristezas, angústias, ansiedades, depressões, notícias ruins, medo, peste, morte, praga, vírus, lhe demovam do propósito da oração. Persevere na oração. Persevere na oração. E segundo, creia que das coisas mais simples e mais improváveis, Deus pode fazer na sua vida o extraordinário. E terceiro, creia que Ele está devolvendo sobre a sua vida a doçura de viver um novo tempo na sua presença. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um novo tempo, uma nova vida, refrigério, alívio, cura, restituição, cumprimento de promessa, doçura para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém.